Boa noite, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês nesta noite. Estamos reunidos, com o objetivo de aprender sobre oração. Semana passada nós fizemos apenas algumas referências bem gerais sobre oração na Bíblia. Hoje eu quero ver com vocês por que nós precisamos orar. Orar é uma opção. Eu posso querer orar ou não querer orar, eu posso orar ou deixar de orar, ou considerar que eu sou crente, sou salvo, mas não tenho o dom de intercessão, então não preciso orar. É isso que a gente, hoje, nessa noite, a gente vai ver, tá? Vamos orar, pedir ao Papai do Céu que Ele possa inspirar a gente e nos dar sabedoria para entender que orar não é opcional, tá? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por cada pessoa que tem se disponibilizado a abrir mão do seu tempo, de suas atividades, para nós estarmos juntos, Senhor, nesse tempo e escutar aquilo que o Senhor tem na sua palavra escrita, na Bíblia, o que vem falando sobre oração. Sabemos que precisamos, Senhor, orar. Sabemos que estamos sendo incomodados pelo Senhor nesse período de pandemia. O que é que o Senhor tem para nós nesse momento? Todas as coisas estão em tuas mãos, Senhor. Tu dominas tudo e todas as coisas. E nós cremos que quando passamos por um momento como esse, nós que somos teus filhos, em quem o Espírito Santo do Senhor habita em nós, precisamos mudar em nossas ideias, mudar em nossas crenças, em nossas atitudes e crescer cada vez mais para ser parecido com Jesus. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite. Amém. Quem de nós não vive pedindo ou esperando uma bênção? Eu acho que isso é uma coisa normal de todo crente. Pedir bênção, pedir um favor ao Senhor, esperar que o Senhor traga alguma coisa para nós, nos dê aquilo que nós estamos esperando, estamos às vezes querendo, tá? Quando a gente quer um favor do Senhor, quando a gente está pedindo uma bênção ao Senhor, a gente não pode relaxar, a gente não pode deixar de orar, tá? Então, estar orando ao Senhor significa estar em sua presença, estar em comunhão com Ele, gozando da sua presença, e que Deus se agrada disso, tá? Então, a oração, ela é uma coisa que é ordenada pela palavra de Deus. Não é opcional para nós orarmos. E por isso a gente precisa aprender mais sobre oração, tá? Eu tenho diversos textos hoje para a gente conhecer. Quem quiser anotar, é interessante, a partir do momento dessas devocionais que nós temos feito, que cada um de nós tenha um caderninho, uma caderneta, uma agenda antiga, que você possa estar anotando esses versículos, que depois você possa reler, rever, e que nesse caderno a gente possa escrever quais são as coisas pelas quais estamos orando. A semana passada eu já falei, a gente precisa orar por nós mesmos, pelos nossos mais próximos, pelos nossos irmãos, pelo nosso mundo, pelo mundo político, pelo mundo espiritual,
né, por nossos governantes, por esta pandemia, por cura para a Covid-19. Né, a gente precisa estar orando por diversas coisas. E às vezes tem pedidos que são específicos. Por exemplo, nesse exato momento estamos orando por algumas pessoas. Dona Conceição, a mãe de Marinalva, né, que passou por uma crise de dores e está sendo acompanhada. Né? Tem a Renata, que é uma conhecida de Cristiane, pela qual nós temos também orado. Né? Ela é mãe de gêmeos e está em coma. Por Gerlane, né, que já foi, que é a esposa do pastor que já foi de nossa igreja, né, pastor Júlio, que está enfrentando uma luta contra o câncer. Talvez não tenha colocado no grupo, mas orando também por Gideilda, né, que passou agora há pouco, está numa remissão, mas que precisa estar fazendo fisioterapia. Então tem diversas coisas. Tem pedidos que são, por exemplo, alguém que está desempregado pediu que a gente orasse. Então é bom a gente anotar quando foi o pedido, né, de quem é o pedido e saber, porque quando ele é atendido, você dá baixa lá naquele seu caderninho. Então é interessante que cada um possa fazer isso, tá? Eu quero começar hoje com 1 Crônicas, certo? Quem quiser anotar aí. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Tá? 1 Crônicas 16, 11. Esse texto, o contexto dele é quando Davi vem trazendo a arca da aliança, né, para Jerusalém. Estava lá na casa de Obed-edom, que era um levita, e ele quis trazer, né, no primeiro momento até perdeu um levita, que colocou a mão, porque vinha num carro de bois. Era um carro novo, mas a forma correta não era essa. Então, nesse momento aqui, Davi está louvando a Deus porque está trazendo de volta a arca do Senhor, tá, para Jerusalém. Então, 1 Crônicas 16, 11 diz o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente, tá? A sua presença. Então, a gente busca o Senhor porque todo poder é do Senhor, tá? A gente deve buscar perpetuamente. Então, sempre nós devemos estar buscando o Senhor, né? E quando nós buscamos o Senhor, né, estamos em comunhão com Ele, então estamos na sua presença. Certo? O outro texto, o segundo texto, é no livro de Oséias, depois do livro de Daniel, tá? Vem o profeta Oséias, é capítulo 14, tá? Verso 2. Oséias, capítulo 14, versículo 2. Esse texto, Oséias diz, né? Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, nesse tempo se sacrificavam animais como penitência, como perdão de pecados, como louvor a Deus. Mas ele, no final do versículo, diz: em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Tá? Os sacrifícios dos nossos lábios significa que vamos estar oferecendo a Deus as nossas orações. Tá? Louvando a Ele, adorando a Ele e compreendendo que dele é o poder e que a gente precisa buscá-lo sempre. Tá? Então, precisamos buscar os sacrifícios dos nossos lábios. Tem a ver com aquilo que a gente faz num culto público. Né? O culto público, ele é um cerimonial. Tá? O culto que a gente
vai até a igreja, ou esse que nós estamos fazendo neste momento, né? Ou como culto de domingo, como culto de oração, tá? O culto público, ele é uma cerimônia, mas a verdadeira adoração a Deus tem a ver, é além desse cerimonial, tem a ver com o sacrifício dos nossos lábios, tem a ver com a nossa oração, com a nossa devoção, com a nossa adoração a Deus, tá? Essa dedicação ao Senhor vem através da nossa fé. Orar ao Senhor é uma ordem, tá? A oração é ordenada. E a gente vai para Mateus 7, Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. E esse texto Jesus faz no 5, 6 e 7 de Mateus, que é o discurso do reino, né? Então, Mateus 7, versos 7 e 8. Jesus incita, o título é Jesus incita, né? Provoca, tá? A orar. E aí Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então a gente tem aí, ó, pedir, se eu pedir, vou receber, né? Se eu buscar, eu vou encontrar. E se eu bater, abrir-se-lhe-á. Vamos ainda para Mateus. Mateus 26, 41. E aqui a gente já tem o contexto, né, do finalzinho do ministério do Senhor Jesus. Ele já está fazendo os seus discursos, tá? Então, Mateus 26, 41. Tá? Ele aí já está no Getsemane, né, junto com os seus discípulos, antes da sua prisão. E é aquele momento em que eles dormem, e Jesus vai lá, Jesus volta, e eles estão dormindo, e ele diz, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tá? Quer se ver livre da tentação? Vigie e ore, sem esmorecer, sem desanimar. Esse esmorecer é aquele, eu vou começar a orar agora todo dia. Aí eu oro hoje, oro amanhã, oro depois de amanhã, e depois eu começo a deixar, esquecer, a pôr outras coisas no lugar desse tempo. Então, orar sem esmorecer, sem desanimar. É o que Jesus também diz lá em Lucas 18, 1. Tá? Lucas 18. Hoje eu nem deixei marcado, que era para ter tempo, porque eu sempre boto meus marcadores aqui, mas eu nem deixei marcado, porque é o tempo que eu procuro, é o tempo que vocês também estão procurando. Então, Lucas 18, 1. Né? Jesus aqui é a parábola do juiz iníquo, né? Onde a senhora estava lá aperreando, importunando, porque ele queria alguma coisa. Né? E nós devemos importunar a Deus, porque Deus é quem controla tudo e todas as coisas, então podemos importuná-lo. Tá? Então, ele começa dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? E nunca desanimar. Tá? Então, desanime por qualquer coisa, não se desanime
por orar ao Senhor, porque o Senhor é digno, certo, da nossa oração, da nossa adoração, e se nós pedimos, receberemos, se buscarmos, encontraremos, se batermos, a porta abrir-se-á, não é? Ainda em Lucas 21, agora está pertinho, Lucas 21, vejam quantos versículos, e na maioria deles não está dizendo que orar é uma opção, tá? 21, 36, tá? 21, 36. O título desse texto é Exortação à Vigilância. O contexto é Jesus falando sobre a figueira, né? Falando sobre o seu retorno. Então, Jesus está aqui, Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E nós estamos aqui hoje. Então, nós estamos no intervalo entre a primeira vinda, onde Deus vem, Jesus vem, né? E cumpre com aquele sacrifício, porque aquela cruz era minha, era sua, era nossa, mas ele se coloca naquela cruz por sacrifício por nós, mas ele virá novamente, tá? Então aqui, quando ele diz, isso aqui tem a ver com a vigilância, tá? A vigilância nesse tempo de esperar o Senhor. E diz o seguinte nesse verso: vigiai, pois, a todo tempo. Vigiar como? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e ainda estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, tudo que tem acontecido desde que Jesus ascendeu aos céus, há 2000 e tantos anos atrás, até o dia de hoje, e até que ele venha, a gente precisa vigiar e orar sempre. Tá certo? O texto diz, ó, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiar tem a ver com orar. E também estarmos alimentados, estarmos amparados. O Espírito Santo habita em nós e ele vai estar nos fortalecendo, né? É aquela coisa da comida forte, né? Ter substância, tá? Depois desse texto, a gente vai para João, carta de João, os discursos, né, de Jesus, que começa no capítulo 13 até o 17, e em João 16, 24. Aqui ele está fazendo as palavras, ele fala sobre a missão do Consolador no capítulo 16, tá certo? E Jesus ele dizia assim, sempre falou, quando ele falava em pedir alguma coisa, ele dizia, pedir ao Pai, né? E aqui ele diz o seguinte, até agora, nada tendes pedido em meu nome, nada tendes pedido em nome de Jesus. Os discípulos e o próprio Jesus pediam ao Senhor Deus, pediam em nome do Pai, tá? E ele completa, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tá? Então, quem se converteu ao Senhor, né, depois de sua ressurreição, os discípulos todos, né, se convertem realmente ao Senhor depois da sua ressurreição. E aí, ele diz, até agora, até aquele momento, nada era pedido no nome dele. Mas hoje a gente faz o quê? A gente ora e a gente termina dizendo, em nome de Jesus. Tá? Porque este é o tempo em que o Senhor está reinando lá no céu, esperando que Deus dê a ordem para que ele venha nos buscar.
Efésios 6:18. Um dos nossos devocionais vai ser de Efésios, sobre a armadura da oração, né? Como é que a gente se arma, quais são as coisas que nós precisamos fazer para ter uma vida vitoriosa de oração, tá? Então, Gálatas 6, Gálatas não, Efésios 6:18. Eu disse Gálatas, não foi? Mas é Efésios 6, verso 18. Eu parei lá em Gálatas. Diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Não adianta hoje eu orar por alguma coisa e depois eu tirar isso, certo? Até que Cris coloque. Eu tenho orado muito por Patrícia, por essa conhecida de Cris, que parece-me que é conhecida de uma conhecida de Cris, né? Ela é mãe de gêmeos e ela está em coma desde que ela teve os bebês. Então, eu tenho orado tanto porque eu tive o privilégio de ter a minha filha, de ver as fases da minha filha até o dia de hoje, né? De ver os meus netos e como eu tenho clamado que Deus possa restaurar a saúde desta mulher, para que ela possa criar os seus gêmeos. E não precisa o grupo de oração, o Cristiane está lembrando, né? A gente tem que ficar lembrando e orando até o dia que Cristiane disser, gente, a vontade de Deus foi feita. De qualquer forma, a vontade de Deus é feita. Se ele achar que ele vai guardá-la, ele vai guardá-la. Se ele achar que vai curá-la, ele vai curá-la. A nós cabe orar, interceder, né? E com perseverança e súplica por todos os santos. E não apenas por todos os santos, por ímpios também, né? Por nossos inimigos, inclusive, também. Lá em Romanos diz que a gente tem que amontoar brasas na cabeça das pessoas por quem nós oramos, principalmente por aqueles que são nossos inimigos, né? Então, orar em todo o tempo, interceder por outros irmãos, por amigos, por também inimigos. Filipenses 4. A carta da alegria, né? A carta em que Paulo se alegra. Filipenses 4:6, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade é um mal, né, do nosso tempo. A ansiedade tem sido o pior mal dessa pandemia. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Através de quê? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tá? Então, ore e suplique, ao invés de ficar sofrendo com ansiedade. Sabendo que Deus sabe de tudo, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios, certo? Ouvir da nossa mente, ouvir do nosso coração, aquilo que vai na nossa vida e aquilo que vai na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo? Colossenses 4:2. Mais uma vez, né? Perseverar, tá? Perseverai. Gente, a gente não pode esquecer que muitos desses verbos estão no imperativo. São ordens, tá? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, tá? Aí, o próximo diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Então, precisamos orar, inclusive, pelos nossos missionários, para que a palavra de Deus possa avançar onde eles estão, certo? Para que outras pessoas conheçam, né, o nosso Deus como nós conhecemos.
Um verso que eu vou dizer, mas que eu vou recitar, porque eu sei decorado e também é pequenininho. 1 Tessalonicenses 5,17. O que é que diz? Alguém sabe aí? Sem olhar? 3 palavrinhas. Orai sem cessar. Tá? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses. Tá aqui dobrando as folhas. 5:17. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Não é opcional, tá? É uma ordenança. 1 Timóteo 2:8. Também é pequenininho. Orai em todo o lugar. Em todo o lugar. Eu cozinho, eu lavo o prato, muitas vezes orando. Não é? Porque, assim, de repente, você está vendo TV, é mais difícil, tá? Mas quando você está fazendo uma coisa que é uma coisa mecânica e onde você não está ligada, vendo alguma coisa, é mais fácil você focar e você sair lembrando das coisas pelas quais você quer orar. E orar em todo o lugar, tá? Qualquer lugar onde você estiver. Orar durante o banho, orar enquanto você troca de roupa, né? Mas principalmente ter um momento separado para orar. Ter uma caderneta onde você anota aquelas coisas pelas quais você foi motivado, convidado, solicitado a orar, tá? Tiago 5,13 fala para a gente orar por diversos motivos. Deixa eu ler o versículo. Tiago 5,13. Tá? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Se você seguir para o 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Isso era uma prática do contexto da época, né? Mas hoje ainda tem pessoas que fazem isso. Por exemplo, a minha filha, quando ela era pequenininha, ela tinha febres fantasmagóricas. De repente, ela estava bem, de repente ela tinha febre. Até que um dia o meu marido disse, me dê aí azeite que eu vou ungir essa menina agora e a gente vai orar. E ele colocou azeite, né, sobre ela e nós impomos as mãos e oramos por ela. E Carolina deixou de ter aquelas febres. Tá? Então, isso é uma prática que algumas pessoas têm, né, com doentes. É uma coisa neotestamentária, está aqui na palavra de Deus. Tá certo? Mas principalmente orar por qualquer motivo, tá? Insight de hoje, ressuscitar meu caderno de oração. Ok, Deildo, isso é importante. Tá? Então, orar por diversos motivos. Então, gente, orar, interceder, suplicar, invocar o nome do Senhor, tá? Não é uma opção. Isto não é opcional, tá? Orar é tarefa para todo e qualquer crente. Aceitou Jesus, conheceu Jesus, é nova criatura, foi regenerado, comece a orar, tá? Sem nenhuma distinção de idade, de cor, de condição social, se é jovem, se é velho, se é idoso, se não é, se é criança, né? Ensinar as nossas crianças, os nossos filhos a orar, tá certo? Porque hábitos são coisas que prolongam e vão pelo restante da vida, tá
certo? Pensando na mensagem da semana passada, eu escrevi: precisamos encher as taças e os incensários de ouro com as nossas orações. Deus se agrada disso. Ele nos ouve, Ele nos atende. Mas peça com a motivação de agradar a Deus. Não devemos, gente, pedir nada com a motivação de agradar a nós, tá? Por quê? E aí eu vou para um texto que eu amo, tá? Mateus, eu gosto muito de Mateus 5, 6 e 7. Ali tem tudo que Jesus queria modificar no comportamento daqueles fariseus da época, daqueles levitas, né? Tudo que é considerado evangelho do reino está ali. Aquilo que eu faço, né? E que principalmente que eu faço em relação ao meu próximo, tá? Então, se Deus tem centralidade em nossa vida diária, gente, nosso dia a dia, nosso mês a mês, nosso ano a ano, toda a nossa vida, certo? Gozaremos sempre do seu cuidado onipotente e eterno. Esses dois versículos, Mateus 6,33, certo? Diz: buscai, pois, todas estas coisas, o alimento, o vestuário, o teto, né? A água, as coisas básicas pelas quais nós não podemos passar sem elas. Eu não posso passar sem a água, eu não posso... Mateus 6, 33, 34, tá? Esse texto, ele fala, né? Mateus 6, 33 e 34. Nesse texto anterior, os versículos anteriores, Deus fala sobre aquilo que nós precisamos, né? Aí ele fala sobre as aves do céu, né? E sobre nós, tá? E o 34 diz o quê? Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, cada dia que nós acordamos, precisamos pedir a Deus por este dia. Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer nesse próximo segundo. A gente só sabe do que está acontecendo agora. Então, por isso, a gente precisa, certo? Reconhecer que a gente precisa buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tá? Então, ter esse compromisso com o Senhor, de estar centralizado na vontade do Senhor, de estar implorando, invocando, orando, intercedendo em todo o tempo. Tá certo? Este tempo chamado hoje. Tá? Então, orem em todo lugar, orem sem cessar, orem perseverando, orem sem desanimar. Tá certo? E não esqueçam, orar não é uma opção. Nós precisamos orar, porque o nosso Deus se agrada e porque as nossas orações sempre serão respondidas segundo a vontade de Deus. Deus não nos dá algumas coisas porque Ele sabe que não serão boas para nós. Mas aquilo que vai refletir no nosso crescimento como cristão, na nossa vivência como cristão, Deus vai permitir e nos dar. Tá? Então, buscai, pois, o reino de Deus e tudo nos será acrescentado, tendo cuidado de pensar que a cada dia basta o seu próprio mal. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por mais esse estudo sobre oração. Pedir que o Senhor possa continuar inspirando, né? Que o Espírito Santo possa continuar falando ao meu coração. E temos mensagem, Senhor, e eu quero agradecer para muitos dias ainda, para 3 ou 4 semanas. E eu sei que sempre vai ter mais coisa, porque a Tua palavra é tremenda, é imensa, é eterna.
e sempre tem aquilo que a gente pode aplicar para as nossas vidas. Ela foi feita com esse propósito, né? Então, que a gente possa viver a nossa fé de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tá? Então, essa é a nossa devocional de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos dê uma noite de descanso. Não esqueçam de já começar a separar as coisas para a sexta do próximo mês, né? De pensar nas suas ofertas, nos seus dízimos, tá certo? Orar pelo retorno dos cultos, estamos trabalhando nessas questões, certo? E que o Senhor possa nos abençoar infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, certo? Então, boa noite e que Deus nos abençoe.